A nossa Santa Madre Igreja lembra-se hoje, em sua liturgia, de todos os fiéis defuntos. Ela nos insta a, por orações de penitência, sufragar as almas que padecem no purgatório. A Santa Igreja nos leva hoje a contemplar a morte. Ela nos leva hoje a que nós façamos uma reflexão sobre esta realidade, que é a realidade mais certa e ao mesmo tempo incerta. Todos nós efetivamente morreremos e todos nós nos depararemos com o juízo particular. Todos nós iniciaremos nessa vida a nossa eternidade. Nós temos o início da eternidade com a nossa alma em estado de graça. E assim daremos início com a nossa alma em estado de graça a essa união com Deus que prosseguirá após a morte com a bem-aventurança eterna. E com a nossa alma hoje em estado de pecado mortal, nós temos já o início da separação de Deus, que se prolongará por toda a eternidade, caso morramos em estado de pecado mortal. E é por isso mesmo, por essa realidade tão concreta que será a nossa, que a Santa Igreja nos coloca diante de nós a lembrança da morte. Justamente temos essa mensagem hoje, Memento Mori, lembra-te da morte. Nós precisamos então aproveitar bem esse dia para nos preparar para essa realidade que está diante de nós, nos paramentos negros, que está diante de nós no catafalco que representa todos os fiéis defuntos. Está diante de nós também nos demais símbolos da morte, como o próprio crânio, que podemos dizer justamente que não é somente daqueles que já morreram, mas será também o nosso. Mas também devemos lembrar, evidentemente, das almas que morreram com alguma impureza, com as almas que padecem no purgatório. E de fato, todos nós sempre temos alguém para lembrar diante do altar de Deus. Todos nós já perdemos alguém que amamos. E ainda veremos partir tantos membros de nossas famílias, avós, pais e amigos. E como disse, também nós partiremos. E contaremos então com os sufrágios daqueles que cá permanecerem. Por mais doloroso que seja não ter essas pessoas conosco, nós devemos lembrar que temos a esperança de estar unidos a elas, unidos pela graça de Deus, que é o vínculo de sangue que une todos os filhos de Deus no céu, na terra e no purgatório. Embora estejamos em lugares diferentes, somos todos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo e continuamos sendo uma só família no céu, na terra e no purgatório. Por isso sempre teremos de quem lembrar diante do altar de Deus.
Meus caros, nas Sagradas Escrituras está escrito que nada que não seja puro pode entrar no reino dos céus. Ninguém pode ver a face de Deus a menos que tenha sido purificado de todas as suas culpas e de todas as suas penas. E assim todas as provações e dificuldades pelas quais passamos aqui na terra servem justamente a esse fim, nos purificar de nossas culpas e de nossas penas. Podemos já estar na graça de Deus com o batismo, ou após ter recuperado a graça, após ter caído em alguma culpa grave pelo sacramento da confissão, ou então por um ato de contrição perfeita, que já nos coloca a graça na alma, evidentemente com o propósito de recorrer imediatamente, o quanto antes, à confissão. Mas ainda que estejamos em estados de graça, podemos ter culpas veniais. E mesmo que tenhamos confessado essas culpas, nós temos ainda as penas a pagar por essas culpas. E não caiamos no absurdo de ver essas penas com um olhar materialista, um olhar mundano, como se fosse uma arbitrariedade estabelecida por Deus, como se fosse um mero pagamento de dívida comercial. Justamente o pagamento dessas penas que nós devemos, mesmo depois de ter confessado as nossas culpas graves e leves, se deve à própria natureza nossa e se deve à própria ordem do universo, tal qual foi criado por Deus. Está de acordo com a sabedoria divina, pois não se trata de uma compra que nós fazemos, não se trata de como se nós tivéssemos comprado fiado e depois Deus faz um cálculo em papel de pão para que nós tenhamos então uma dívida a pagar que Ele cobrará implacavelmente. Sim, Ele cobrará em sua perfeita justiça, tendo dado todos os meios da sua misericórdia para que nós a cumpramos. E esse pagamento será implacável, mas não por uma vontade arbitrária de Deus, mas pela própria natureza, a nossa própria natureza. O fato é que os nossos pecados acarretam em uma culpa esta que pode ser perdoada pelo batismo ou pela confissão. Mas, apesar de tudo, o nosso pecado estabeleceu uma desordem no universo, desordenou a nossa natureza. Nós passamos a ter tido um proveito que não deveríamos ter tido, um proveito, um deleite, algum bem desordenado que não deveria ser nosso e que não deveria ter sido nosso. Justamente nós devemos reparar esse mal inserido na ordem criada. E isso para que nós mesmos possamos estar presentes diante de Deus na bem-aventurança eterna. É necessário que nós possamos novamente ordenar a nossa própria natureza e nós possamos reordenar a desordem que nós causamos para que nós possamos ter efetivamente
à bem-aventurança, que nós possamos estar dispostos novamente à bem-aventurança eterna. As nossas culpas e as penas não pagadas nos colocam numa indisposição para a bem-aventurança, para a salvação. E por isso devemos ser purificados, e por isso devemos também reparar as penas que nós devemos. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, nós somos purificados pelas tribulações que Deus permite que soframos nessa vida. No entanto, pela nossa fraqueza, nós às vezes desperdiçamos essas purificações, ou porque nós não as aproveitamos e a desperdiçamos, ou porque não as sofremos com uma boa disposição. E assim Deus, em sua infinita misericórdia, nos preparou um local e um tempo de purificação após a morte, para podermos entrar puros na glória, para que a glória eterna não seja aversiva a nós que temos culpas a pagar e penas a expiar. Por isso é importante nós termos este choque de realidade bem disposto pela igreja. O que está em jogo a cada instante da nossa vida é a eternidade. Nós teremos que enfrentar o julgamento particular de Deus, e dependendo do estado em que morrermos, se morrermos em estado de graça ou em estado de pecado mortal, receberemos o céu, o inferno como nossa recompensa eterna ou como nossa punição eterna. Assim, todas as almas que deixam esta terra em estado de graça ficam salvos para sempre. Mas entre essas almas em estado de graça, aquelas que possuem culpas veniais ou que não pagaram todas as penas temporais dos pecados perdoados, não foram completamente purificadas das suas faltas na terra. Por isso passarão pelo purgatório, para que assim possam suportar a presença de Deus no céu. Desta forma, o purgatório é ao mesmo tempo um lugar de misericórdia e um lugar de justiça. Misericórdia porque, embora não sejamos completamente puros, ainda temos a esperança do céu, e é um local de justiça porque lá teremos que pagar com os nossos sofrimentos por cada falta que cometemos na terra. As faltas que ainda não foram expiadas e as faltas que não foram reparadas. Assim sofrem as almas do purgatório. O purgatório é um local de sofrimento, em local de grande sofrimento. As almas lá sofrem do mesmo fogo do inferno. É um sofrimento muito maior do que o maior sofrimento possível na terra. E é através desses sofrimentos que elas são purificadas. No entanto, é um sofrimento acompanhado da esperança, acompanhado do grande consolo de saber que serão salvos, que todos eles terão um fim e mais cedo ou mais tarde verão a face de Deus. É, no entanto, um sofrimento passivo. Elas sofrem e não podem nada fazer para aliviá-lo. Após a morte não há mais mérito, há unicamente purificação pelo fogo do inferno. Por isso que elas não podem fazer nada para que possam diminuir esse tempo de purificação. Mas nós sim, nós podemos fazer algo por elas. Meus caros, quantas pessoas conhecemos e quantas pessoas ainda mais que nós não conhecemos estão agora no doloroso fogo do purgatório? Quantas pessoas
que estão ligadas a nós pela graça, precisam do nosso socorro? Quantos dos nossos entes queridos precisam agora da nossa ajuda? E qual é o número de pessoas que podem ser auxiliadas por nós e, entrando no céu, ser nossos intercessores? Mas então, podem muito bem os senhores me questionar como podemos ajudá-los a sair mais cedo desse lugar de sofrimento? E como podemos ajudá-los para que tenhamos mais amigos no céu? Em primeiro lugar, através das nossas orações e dos nossos sacrifícios feitos em favor deles. Nós podemos, de fato, ajudá-los a pagar o que devem à justiça divina. E a forma mais poderosa de ajudar as almas do purgatório é o santo sacrifício da missa. Afinal, neste sacrifício oferecemos a Deus o Cordeiro Imaculado que tira os pecados do mundo. E por isso mesmo, a Santa Igreja permite que cada padre celebre 3 missas hoje. Para que as almas do purgatório tenham ainda mais auxílio nesse dia. Por isso que a Igreja nos dá a todos a possibilidade de, nas condições habituais, lucrar em indulgências plenárias em favor das almas do purgatório, não somente hoje, mas durante toda a 8ª, que começou ontem e vai até a 8ª de Todos os Santos. Nós podemos ter justamente um grande ato de misericórdia por essas almas ao longo desse tempo, rezando por elas, lucrando as indulgências diárias, a indulgência plenária diária que a Igreja nos permite lucrar por elas, rezando durante a Santa Missa por elas, e com os padres oferecendo missas por elas e solicitando aos padres que rezem missa nas intenções das almas do purgatório ou na intenção de determinadas almas que nos são caras. Justamente é um grande multirão de ajuda, de auxílio às almas do purgatório que a Santa Romana Igreja faz nestes dias. E nós devemos aproveitar para socorrê-las, aliviar suas penas e aproximá-las do céu. E também não podemos ignorar do bem que isso faz ao fazer obras boas, meritórias, obras de misericórdia que são meritórias para nós, e ao também fazer uma espécie de lobby do bem, de lobby santo, para que nós tenhamos mais amigos que intercedam por nós diante de Deus. Devemos então solicitar que a missa seja rezada na intenção de uma alma ou das almas do purgatório, pois isto é justamente canalizar o tesouro infinito de méritos da cruz para aliviar as suas penas e aproximá-las do céu. É um grande ato de caridade que não somente nos traz méritos, como nos dá mais amigos no céu. Traz alívio a essas almas sofredoras do purgatório, especialmente aquelas por quem rezamos. Rezemos então muito pelas almas, rezemos na missa por elas e peçamos ainda aos sacerdotes que rezem por elas e que ofereçam missas por elas. Cada missa é oferecida a uma só intenção específica, como estabelece o direito canônico. Uma intenção por missa. E assim as graças todas dessas missas pedidas são aplicadas pelo sacerdote aos entes queridos que estão no purgatório, ou também na intenção particular a qual se solicita que a missa seja rezada.
Por fim, meus caros, aproveito para mencionar a visão que teve Santa Perpétua, mártir da Igreja do final do século II e início do século III, visão que ela teve de seu irmão mais novo, Dinócrates, que morreu aos 7 anos e sofria no purgatório. É um belo testemunho do início da Igreja, do poder de intercessão que nós temos pelas almas de purgatório. Diz a Santa Mártir: poucos dias depois, enquanto todos orávamos, veio-me uma voz de repente no meio da oração, e então proferi o nome de Dinócrates. Fiquei perplexa, pois nunca antes ele me viera à mente, senão naquele instante. Conduí-me recordando seu infortúnio. No entanto, entendi por esse sinal que eu merecia a graça de Deus e deveria rezar por ele. Comecei então a rezar intensamente, lamentando-me ao Senhor. Depois disso, naquela mesma noite, tive esta revelação. Vejo Dinócrates saindo de uma paragem escura onde havia muitos outros. Ele sentia muita dor, muito calor e sede. Seu rosto estava sujo, sua tez pálida. Tinha uma ferida na face, a mesma de quando morrera. Dinócrates era meu irmão de sangue. Aos 7 anos morrera enfermo, com um câncer no rosto. A maneira como morreu provocou a revolta de todos. Eu rezara por ele. Separava-nos uma grande distância que nos impedia de nos aproximarmos. Onde Dinócrates estava, havia um tanque cheio de água, cuja borda era mais alta que o menino. Dinócrates se esticava como que para beber. Eu sentia tristeza, pois o tanque tinha água, mas sua altura não permitia que Dinócrates bebesse. Então despertei e soube que meu irmão sofria. No entanto, tinha esperanças de poder ajudá-lo em seu sofrimento. Rezei por ele todos os dias até irmos para uma prisão militar, pois lutaríamos nos jogos. Era o aniversário de Geta César. Eu rezava por Dinócrates dia e noite, lamentava-me e chorava para obter a sua salvação. Certo dia em que estávamos presos, foi-me revelado o seguinte: vejo o local que antes observara. Dinócrates, porém, estava limpo, bem vestido e jubiloso. Onde havia a ferida, vejo uma cicatriz. O tanque que eu divisara tocava agora o umbigo do menino. Dinócrates tirava-lhe água sem cessar. Sobre a borda encontrava-se uma taça de ouro cheia de água. Dinócrates aproximou-se e começou a beber. A taça nunca se esvaziava. Saciado, ele começou a brincar com a água, alegre como uma criança. Então despertei. Soube assim que meu irmão fora liberado da pena. Então, meus caros, nós podemos ver que, infelizmente, ele não aproveitou os sofrimentos que teve em via, morreu de forma imperfeita, acabou morrendo com penas a pagar pelas suas culpas, não tendo aproveitado bem a sua cruz e talvez com culpas que o faziam sofrer, que o faziam purgar no purgatório com sofrimentos as suas penas. Ele não podia aproveitar dos seus méritos, pois não tinha mais como merecer. Ele não podia tomar justamente a água da salvação. E assim, apenas expiava as suas culpas e penas. Mas sua irmã, Santa Perpétua, pelas suas orações, veio em seu auxílio. Pôde, de fato, pelos seus méritos em vida, interceder por ele para fazer com que ele adentrasse
a bem-aventurança eterna e tivesse justamente aquele local de expiação transformado em local de júbilo para ele. Então, como nos pede a Santa Romana Igreja, no dia de hoje, pela lembrança da nossa própria morte, pela lembrança da realidade tão certa e tão incerta da morte, e animados por esse exemplo de Santa Perpétua, que nos revela o poder que tem as nossas orações e as nossas penitências, rezemos pelas pobres almas do purgatório. É um ato de misericórdia para com elas, é um ato de misericórdia que nos liga, que nos une aos nossos entes queridos, e é um ato de grande valor para elas e também para nós. Elas são realmente pobres e elas realmente sofrem, e nós realmente e concretamente podemos ajudá-las. Rezemos então por elas, para que sejam libertadas dos seus sofrimentos e sejam finalmente admitidas na bem-aventurança do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.